Oi, bom dia, oitavo ano. Hoje a nossa aula de história, nós vamos dar um assunto maravilhoso. É a Revolução Industrial e as doutrinas do século XIX. Por exemplo, o surgimento da maquinofatura. O que é maquinofatura? O que é? Quem sabe? É o trabalho realizado com as máquinas. Já está dizendo, né? Maquinofatura. Então vamos falar, o surgimento da maquinofatura. A Revolução Industrial, junto com as revoluções burguesas do século 17 e 18, a Revolução Gloriosa em 1688 na Inglaterra e a independência dos Estados Unidos em 1776, ajudou a consolidar o processo de estruturação do capitalismo no mundo ocidental. Vamos falar agora no que se refere à Revolução Industrial. Podemos afirmar que foi o seguinte: ela consistiu em uma série de evoluções tecnológicas que provocou um profundo impacto no processo produtivo em nível econômico e social. Essa mudança, ela foi iniciada na Inglaterra, em meados do século XVIII, e se expandiu pelo mundo a partir do século XIX. Alguma dúvida? Com a Revolução Industrial, a máquina superou o trabalho humano, gerando uma nova relação entre capital e trabalho, e colocando de um lado os operários e do outro os burgueses, quer dizer, os donos das fábricas, né? Somando isso tudo a essa nova perspectiva, na área política e econômica, temos o surgimento do liberalismo e a ascensão das ideias socialistas, comunistas e anarquistas. Então, foi uma evolução bastante, né? Isso não foi só com a tecnologia disso aí, não. Foram em outras áreas também, melhorando. Antes da Revolução Industrial, a manufatura predominava, quer dizer, o trabalho com as mãos, no processo produtivo. Essa atividade, ela se limitava muito à produção. Além de encarecê-la, levava-se muito tempo para produzir algum produto. Claro e evidente, não é isso? Desde a Baixa Idade Média, os artesãos perceberam que, unindo-se, poderiam garantir bons preços. Então, o que foi que eles fizeram? Eles começaram a se organizar e dividir o processo em algumas etapas. Mas, muitas vezes, o mesmo artesão, ele cuidava de todo o processo. Quer dizer, do que ele começava, do que ele trazia da floresta, do que fosse, ele começava e terminava. Até da matéria, desde a obtenção da matéria-prima até a comercialização do produto. Então, quer dizer, em toda a etapa do que estava sendo feito, o artesão, ele ficava sozinho. Esses trabalhos eram realizados em oficina, nas casas dos próprios artesãos, quer dizer, nas próprias casas deles. E aí foi que justamente começou a surgir as máquinas, que foi o trabalho realizado com as máquinas, que foi conhecido como maquinofatura. No processo de industrialização inglesa, as terras, antes de uso coletivo, elas foram transformadas em áreas privadas, chamadas de cercamentos. Exatamente. O que acontecia? Ao se apropriarem dessas terras, os latifundiários ingleses as transformavam em pasto para a criação de ovelhas que produziam a lã, matéria-prima para a indústria têxtil. Então, era melhor dessa forma, né? Já no século XVII, a Inglaterra passou por uma revolução inglesa.
com o processo de enriquecimento britânico através dos atos de navegação. Depois veio o Tratado de Methuen, que foi com Portugal, mais conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. É isso porque um tinha o vinho, o outro tinha os panos, que no caso eram os tecidos, e assim eles trocavam. Os processos trabalhistas. Era o seguinte: com o advento das máquinas, quer dizer, com a chegada das máquinas, a produção de mercadorias aumentou muito. E os lucros dos burgueses, donos das fábricas, cresceram também na mesma proporção. Por isso, os empresários ingleses, eles perceberam que quanto mais eles investiam em ciência e tecnologia, mais lucro eles teriam. Assim, eles começaram a investir na instalação de mais indústrias. As fábricas, elas se transformaram na principal agente de mudança na sociedade da economia inglesa. A vida e a mentalidade de milhões de pessoas se transformaram totalmente. Porém, começou a haver um problema. Em 1811, surgiu um movimento contra as máquinas, chamada ludismo. Esse nome deriva de Ned Ludd, que era um dos líderes do movimento. Os ludistas, eles invadiam as fábricas e destruíam as máquinas. Os manifestantes foram violentamente reprimidos, sendo muitos deles condenados até a prisão e a deportação e até a forca. Os ludistas, eles ficaram lembrados como os quebradores de máquinas. Já em 1830, surgiu um outro movimento, chamado de cartista, organizado por uma associação dos operários, que exigia melhores condições de trabalho, como limitação de 8 horas de trabalho e jornada, regulamentação do trabalho feminino, que até então a mulher não trabalhava, extinção do trabalho infantil, que a criança trabalhava, a folga semanal, que eles não tinham, salário mínimo e, por último, o sufrágio universal masculino. Alguma dúvida? Não, né? Então, vamos parar aqui e na próxima aula vamos dar continuidade, ok? Tchau, tchau, 8º ano.